Há mais de 2.200 anos, o imperador Qin Shi Huangdi unificou os 6 reinos chineses, criando o que hoje conhecemos como China. Para proteger seu império, ele mandou construir a primeira grande muralha e ordenou a construção de uma tumba magnífica em sua homenagem. No entanto, após sua morte, o caos e as guerras civis levaram a dinastia Qin à ruína, fazendo com que a localização da tumba desaparecesse dos registros. Avançando para 1974, na província de Xi'an, alguns fazendeiros, enquanto cavavam um poço, encontraram algo estranho. Eles chamaram um especialista, que revelou algo extraordinário. O que inicialmente parecia um simples achado arqueológico, logo se provou ser a ponta de um iceberg. Um imenso exército de guerreiros de cerâmica estava sendo desenterrado. Essas estátuas permaneceram intocadas por mais de 2.000 anos, escondidas na tumba do primeiro imperador. O que impressiona é o tamanho e a complexidade do sítio arqueológico. A área cobre cerca de 30 quilômetros quadrados, abrigando aproximadamente 8.000 guerreiros, cada um com feições únicas. Descoberta essa que foi nomeada a 8ª maravilha do mundo. A descoberta é única. Temos servos de terracota que podem ter servido ele. Temos acrobatas de terracota que podem ter entretido ele. Charretes de terracota, cavalos. Mas o que mais impressiona é esse mundo de terracota feito para o imperador reinar pela eternidade. No entanto, o mais intrigante é que essas estátuas guardam algo ainda mais valioso. O mausoléu do imperador, que se estende por impressionantes 60 quilômetros quadrados. Uma área comparável ao tamanho de Manhattan. Desde a descoberta dos guerreiros de terracota, arqueólogos têm feito inúmeras revelações no local, mostrando a grandeza e a complexidade desse impressionante complexo funerário. O sítio arqueológico é vasto e ainda há muito a ser descoberto. O mausoléu do imperador é uma réplica da antiga capital de Qin, com imensas muralhas ao redor de uma colina ocupando milhões de metros quadrados. Muitas coisas permanecem enterradas, mas o que foi encontrado está em excelente estado. Entre os artefatos estão servos, acrobatas, charretes e cavalos de terracota, todos feitos para acompanhar o imperador na eternidade. O mais impressionante é a magnitude desse exército, e também na forma como esses tesouros foram encontrados. Os guerreiros de terracota estavam em pedaços, nenhum foi preservado intacto. Janice, arqueóloga que faz parte de uma equipe que investiga o destino dessas estátuas, disse que ao serem escavados, eles não estavam de pé como muitos imaginam, mas quebrados em várias partes. Atualmente, a sua equipe está reconstruindo esses guerreiros, pedaço por pedaço, com cerca de 400 fragmentos para cada estátua, com um único guerreiro podendo levar até 3 anos para ser restaurado. O mistério reside no fato de que os guerreiros estavam intactos quando foram enterrados, mas em algum momento todos foram destruídos. Há várias teorias sobre o que aconteceu, como saqueadores de túmulos, vandalismo ou desastres naturais, mas ninguém sabe ao certo. Um grande incêndio foi responsável por parte da destruição, evidenciado pela terra vermelha queimada encontrada no local. Esse local, além de ser uma maravilha arqueológica, é também uma grande cena de crime. Até a descoberta dos guerreiros de terracota, a maior parte do que se sabia sobre a dinastia Qin vinha de um texto histórico chamado Shiji, escrito por Sima Qian há mais de 2.000 anos. O Shiji conta a história de como o primeiro imperador de Qin unificou os reinos e criou a primeira dinastia da China, que deu nome ao país. Ele combina história com drama épico. Ficamos um pouco céticos se algumas coisas aconteceram ou não.
E é por isso que a escavação é tão empolgante. Pela primeira vez em 2000 anos, temos a chance de descobrir se o que Sima Qian escreveu está certo. Embora destinada a durar 10.000 gerações, a dinastia Qin colapsou em apenas 15 anos. Ela pode confirmar ou desmentir partes dessa narrativa histórica, trazendo novas revelações sobre o que realmente aconteceu com a dinastia Qin e seus guerreiros de terracota. Após 2000 anos, há uma oportunidade de verificar se os escritos de Sima Qian estão corretos. Os arqueólogos descobriram o alicerce de um portão monumental no lado leste do sítio, considerado a entrada principal do mausoléu. O portão é o maior já encontrado na China, com 100 metros de comprimento e 95 de largura. Desde que se proclamou imperador, o sítio foi expandido como um projeto nacional, reunindo recursos de todo o império para construir o maior complexo de tumbas do mundo. Um ano antes da morte do imperador, os trabalhos na tumba começaram quando ele tinha apenas 13 anos. Muitos trabalhadores, incluindo detentos, foram forçados a participar da construção no Monte Li. Janice, em uma sala de armazenamento, analisa os materiais que evidenciam a brutalidade enfrentada pelos que trabalharam na tumba. Mais de 700 mil prisioneiros foram mobilizados para essa obra. O código jurídico da época era severo, punindo não apenas criminosos, mas também aqueles associados a eles. Com o tempo, muitos grilhões de ferro foram encontrados no complexo, revelando que os detentos foram forçados a trabalhar e que houve sofrimento significativo. Oficinas em cidades próximas foram criadas para a produção em massa de terracota, envolvendo artesãos de todo o império. Essa colaboração resultou na criação de algo nunca visto antes, destacando um nível incrível de sofisticação para a época, há mais de 2.200 anos. Recentemente, foi desenterrada a cabeça de um guerreiro, um oficial do exército, representando a atenção aos detalhes que os artesãos dedicaram a este projeto monumental. Os guerreiros de terracota, criados para representar o exército do imperador Qin, foram pintados, mas suas cores se desgastaram após mais de 2.000 anos enterrados. Um pedaço específico no fundo sobreviveu intacto, fazendo com que suas expressões parecessem vivas, refletindo o povo e a era Qin. Isso simboliza a unificação das diversas etnias no primeiro império unificado da China. Sem o primeiro imperador, a China poderia ter permanecido fragmentada, como a Europa. Durante sua última viagem, o imperador ficou doente e, sem nomear um sucessor, deixou um grande vazio de poder. Na viagem, 3 figuras-chave estiveram presentes, entre eles Li Si, seu ministro-chefe, Zhao Gao, um ex-serviçal que se tornou bastante próximo, e Hu Hai, seu filho mais novo. Após o imperador não resistir à doença, levando à sua morte, um plano para assegurar o controle do império começou a se desenrolar. Zhao Gao e Hu Hai conspiraram para destruir uma carta que nomeava o irmão mais velho de Hu Hai como sucessor, substituindo-a por uma falsa que forçaria o verdadeiro herdeiro ao suicídio. Os conspiradores mantiveram a morte do imperador em segredo, enquanto o corpo era transportado sob o calor intenso do verão chinês, o que se tornou um problema. Com o tempo, o cadáver começou a deteriorar, complicando ainda mais a situação deles. Os irmãos mais velhos de Hu Hai perceberam que a sucessão havia sido alterada e sua promoção não era apenas uma ofensa pessoal. Isso gerou potenciais ameaças ao trono, ameaças que não poderiam existir. Com o funeral do imperador, a evidência do horror que se desenrolou posteriormente foi desenterrada em um sítio arqueológico, onde foram encontradas pequenas tumbas, contendo ossos humanos misturados de tal forma que não era possível distinguir os corpos.
As descobertas indicavam que as mulheres, possivelmente concubinas do primeiro imperador, haviam sofrido a ira do novo regime. Os registros históricos não esclarecem a razão pela qual essas mulheres foram alvo, mas no contexto da conspiração, uma explicação lógica pode ser inferida. Algumas concubinas poderiam ter estado com o imperador quando ele morreu, podendo ter testemunhado os estranhos eventos que cercaram sua morte. Hu Hai, então, pode ter acreditado que elas sabiam demais. As análises dos ossos revelaram que eram de mulheres magras e não muito altas, selecionadas por sua estatura. Nos registros, consta que essas mulheres foram condenadas à morte, mas não se menciona como isso ocorreu. Durante o enterro do primeiro imperador, Hu Hai deu uma ordem para que todas as mulheres do harém, sem filhos, seguissem o imperador em sua morte, resultando na morte de várias delas. Investigadores analisaram um buraco encontrado em uma das tumbas, mas não parecia ser o resultado de um corte, o que levantou dúvidas sobre as circunstâncias. As concubinas do primeiro imperador foram vítimas de um destino cruel, com evidências de que foram desmembradas após a morte. Pesquisadores analisaram os corpos, constatando que as feridas não eram causadas por armas de bronze ou ferro, mas sim por cortes feitos nas juntas, indicando que o desmembramento foi realizado por alguém familiarizado com esse tipo de prática. Não se sabe como elas morreram, mas é certo que não foi por causas naturais. No entanto, esse ato de brutalidade foi apenas o começo. No sítio arqueológico, foram descobertos 17 túmulos pequenos, onde se acreditava que estavam enterrados os filhos e filhas do primeiro imperador. Após o funeral, os conspiradores iniciaram a eliminação de potenciais rivais. O príncipe Jianglu e seus irmãos foram presos sob a acusação de deslealdade ao trono. O verdadeiro terror se instaurou com leis severas e punições rigorosas, resultando em um aumento alarmante no número de cadáveres nas ruas. No palácio do príncipe Gao, a situação era ainda mais sombria. Todos os ministros do imperador foram expulsos, e em um mercado local, 12 irmãos do príncipe foram executados, enquanto as irmãs sofreram um destino semelhante. Com o temor de serem encontrados, o príncipe Gao e sua família se viram sem opções, sem lugar para fugir. Após o primeiro ano do reinado de Hu Hai, a maioria dos irmãos e irmãs do príncipe já havia morrido. Uma das descobertas mais significativas no sítio arqueológico poderia confirmar que essas histórias de brutalidade não eram meras lendas. Uma escavação em uma grande tumba que nunca havia sido aberta antes foi autorizada devido ao risco de deterioração. A tumba estava em perfeito estado, impressionando os arqueólogos, que descobriram um caixão deteriorado, mas ainda intacto, indicando que o dono da tumba permanecia lá, aguardando para revelar os segredos de um passado sombrio. Várias armas foram desenterradas, incluindo armaduras, bestas e espadas, revelando um verdadeiro guerreiro da dinastia Qin. Até então, muitos guerreiros de terracota haviam sido encontrados, mas este era especial por estar próximo da tumba do primeiro imperador. A identidade dele poderia ser a chave para entender o que aconteceu após a morte do imperador. Janice foi chamada para examinar os artefatos encontrados com o caixão, na esperança de que eles revelassem mais sobre o dono da tumba. Entre os itens, havia um disco de jade com um padrão geométrico e uma bainha de espada. Esses objetos eram exóticos e, pela decoração requintada, sugeriam que o proprietário poderia ser da realeza, o que era uma novidade no complexo de mausoléus. Ao analisarem as moedas encontradas, os pesquisadores determinaram que eram do período dos reinos combatentes, indicando que a tumba pertencia a alguém muito rico da sociedade Qin, datando do final da dinastia. A quantidade de moedas, entre 5 a 6 mil, era incomum, e a sorte dos arqueólogos era evidente. Eles então decidiram examinar uma besta encontrada que era menor que as do fosso dos guerreiros de terracota, e notaram que a presença de um protetor de gatilho era bastante rara na época. A investigação sobre a tumba do imperador Qin revela que o período de sepultamento foi curto, logo após sua morte e antes da queda da dinastia, entre 3 e 4 anos.
Isso restringe a lista de possíveis ocupantes da tumba a membros da alta nobreza ou a comandantes do exército. Os arqueólogos planejam investigar o caixão no local, mas a temperatura e a umidade podem danificar as relíquias. Eles pretendem embalar o caixão com a terra ao redor para levá-lo ao laboratório, enfrentando desafios significativos devido ao terreno irregular. Perto da colina da tumba, a equipe busca entender a destruição de uma torre, acreditando que o dano pode indicar mais do que um simples roubo. Eles encontraram telhas quebradas com caracteres que podem pertencer a um artesão da dinastia Qin, sugerindo uma conexão com a torre. A equipe investiga se os incêndios nos fossos dos guerreiros estão relacionados a um plano deliberado de destruição. Após a morte do imperador, os detentos continuaram trabalhando na construção do mausoléu. No entanto, uma revolta eclodiu na parte leste do império quase um ano depois, complicando a situação. A ameaça de um exército rebelde de 300 mil homens se aproximava da capital. O imperador ordenou que as tropas mais próximas fossem convocadas para enfrentar a revolta, mas a situação estava fora de controle. Diante disso, eles decidiram mobilizar os detentos para ajudar na defesa, convocando todos com mais de 15 anos para empunharem armas, enquanto os detentos questionavam o motivo da luta. Os prisioneiros que lutassem por Sua Majestade seriam anistiados, mas a tropa de detentos de Hu Hai era destreinada, não se comparando ao exército disciplinado que seu pai usou para conquistar a China. Janice examinava armas de verdade encontradas nos fossos dos guerreiros de terracota, refletindo sobre a história que cada objeto carrega. As inscrições nas armas eram visíveis e mostravam que os guerreiros eram equipados com lanças e bestas, permitindo táticas militares eficazes. Arqueiros na frente disparavam flechas, enquanto a infantaria lutava corpo a corpo. Comandantes preparados ordenavam o ataque e os prisioneiros armados com as melhores armas do mundo antigo seguiram as instruções. Quando o comando foi dado, as tropas atacaram utilizando as táticas de Qin. Surpreendentemente, o exército de detentos venceu, impedindo os rebeldes, que recuaram enquanto seus líderes eram caçados. Após a partida dos prisioneiros, não houve mais registros da tumba do imperador. A colina que protegia a tumba cumpriu seu papel, pois não havia evidências de invasões. No entanto, sinais de destruição deliberada foram descobertos no mausoléu, incluindo uma estátua de um acrobata em restauração. Marcas de violência eram claras, indicando que a estátua havia sido danificada. A escavação revelou um caminho de terra vermelha e indícios de um intenso fogo que derreteu um caldeirão de bronze. O que foi encontrado sugeria que milhares de pessoas poderiam estar envolvidas na destruição. Enquanto isso, na tumba do guerreiro, a equipe estava pronta para extrair o caixão, mas primeiro desejavam coletar amostras de ossos expostos. As amostras poderiam ajudar a determinar a idade do guerreiro, embora apenas uma pequena parte do crânio tivesse sido preservada. Além disso, ossos de membros também foram encontrados em más condições. A investigação sobre a tumba está em andamento, com o desejo de esclarecer se o proprietário era membro da família do primeiro imperador ou um funcionário de alto escalão sem vínculos sanguíneos. Se o guerreiro misterioso for um oficial do governo, isso levanta a possibilidade de ele ter sido um conspirador. O império de Hu Hai, após anos de conflitos, estava em desordem, levando os conspiradores a se voltarem uns contra os outros. O ministro-chefe, traído por Zhao Gao, foi condenado à morte, e assim que ele foi eliminado, Zhao Gao se voltou contra o imperador. Uma conversa revela que o imperador está prestes a perder seu trono. Hu Hai, diante da situação, expressa seu desejo de viver como um plebeu, mas a ordem de Zhao Gao já foi dada e não há espaço para erros.
A análise dos restos mortais sugere que o guerreiro era um homem jovem, possivelmente entre 18 e 22 anos, o que descarta a possibilidade de ser um dos conspiradores, já que eles eram mais velhos. A descoberta levanta a hipótese de que ele pode ter sido um príncipe, possivelmente o príncipe Gal, que havia planejado sua fuga e buscava proteger sua família de um destino trágico. O príncipe Gal havia oferecido seu próprio sacrifício para salvar os seus, e Hu-Hai, tocado pela carta de Gal, consentiu em seu pedido para ser enterrado no mausoléu, além de presenteá-lo com moedas para o sepultamento. Entretanto, a tumba do príncipe Gal ainda não foi localizada. Provar que o guerreiro misterioso era ele seria uma descoberta incrível, mas, por enquanto, não há certezas.